Hoje nós vamos estudar a regra de 3, tá? Mais precisamente a regra de 3 simples. Existe também a regra de 3 composta, que a gente vai ver mais para frente. Então, regra de 3 simples é utilizada em problemas que envolvem a relação entre duas ou mais grandezas. Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido. Esses problemas podem ser de ordem direta ou inversamente proporcional e são muito frequentes no cotidiano. A regra de 3 é muito utilizada na física e na química para o cálculo de conversão de grandezas, velocidade, massa, volume, comprimento, área. Tá? E como calcular essa regra de 3? Para calcular a solução de um problema utilizando a regra de 3 simples, temos que fazer a razão entre as grandezas e analisar se estas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos então relembrar como é cada uma delas. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento ou diminuição na medida da primeira gera o mesmo na medida da segunda. São exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, velocidade e distância. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Quanto menor a velocidade, menor a distância percorrida. Tá? O mesmo acontece com gravidade e peso. Dados dois números x e y, dizemos que eles são diretamente proporcionais aos números a e b se a razão entre eles for igual. X está para A, assim como y está para B. E as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento ou diminuição na medida de uma delas faz com que a medida da outra sofra a alteração contrária na mesma proporção. Dados dois números x e y, vamos dizer que eles são inversamente proporcionais aos números a e b se o produto entre os primeiros for igual ao produto entre os segundos. Então, a vezes x igual a b vezes y. Hoje nós vamos trabalhar com as grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, aqui, exemplos. Vamos começar. Número 1. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Então, quando eu vou usar a regra de 3, eu preciso primeiramente ver quais são as grandezas que estão sendo utilizadas. Então, aqui ó, fala em 6 peças de plástico. Então, peças de plástico é uma das grandezas. E aí depois fala aqui, ó, 25 ventiladores. Então, ventiladores é outra grandeza. O que eu faço? Eu monto uma tabelinha. Peças de plástico e ventiladores e vou encaixar os números que aparecem nessa situação dentro dessa tabela. Então, como diz aqui que 6 peças de plástico para produzir um ventilador, então eu tenho 6 peças para um ventilador. Aí a pergunta, quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Então, 25 é ventilador, vai na coluna do ventilador. E aqui é o valor que eu preciso descobrir. Então, o meu valor desconhecido eu coloco a letra X. Aí, na sequência, eu vou analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, já diz aqui, veja que as grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais peças de plástico temos, mais ventiladores confeccionamos. Então, ó, com 6 peças conseguimos fabricar um ventilador. Agora, para fabricar 25 ventiladores, a gente vai usar mais peças. Então, a quantidade de peças de plástico está aumentando e a quantidade de ventiladores também, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E aí, como é que eu vou montar a minha conta? Eu vou fazer uma proporção, montar uma proporção com os números aqui como eles estão na tabela. Então, ó, 6 está para x, assim como 1 está para 25, ó, exatamente do jeito como está aqui na tabela. E aí, vou multiplicar cruzado, x vezes 1 e 6 vezes 25. Então, aqui, 1 vez x igual a 6 vezes 25. 1 vez x é x, e 6 vezes 25 é 150. Então, x é igual a 150. Resposta: para produzir 25 ventiladores, serão necessárias 150 peças. Ok? Número 2. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Então, como antes, primeira coisa, montar uma tabelinha. Então, aqui as grandezas são os litros de tinta e a área, né, em metros quadrados. Então, litros. São usados 18 litros para pintar uma área de 60 metros quadrados. Então, 18, 60.
Aí pergunta, quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados? Então, a minha área aqui, 450, e aqui eu quero descobrir quantos litros, portanto, coloco X. Tá? Então, 18 litros são necessários para uma área de 60 metros quadrados para pintar. Agora, se minha área é de 450 metros quadrados, eu vou precisar de mais tinta. Então, a área aumentou e a quantidade de litros de tinta que eu vou precisar também vai aumentar. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, observe que quanto maior a área a ser pintada, maior será a quantidade de tinta. Então, podemos dizer que a regra de 3 é diretamente proporcional. Então, como antes, a gente monta a proporção com os números aqui do jeito como eles estão na tabela. Então, 18 está para x e assim como 60 está para 450. E aí eu multiplico o cruzado, né? O x é vezes o 60 e o 18 vezes o 450. Então, tá aqui, 6 vezes x igual a 18 vezes 450. 60 vezes x, 60x. 18 vezes 450, 8.100. Agora, eu preciso tirar o 60 daqui e ele vai passar dividindo. Então, x igual a 8.100 dividido por 60, x igual a 135. Então, serão necessários 135 litros de tinta para pintar uma parede de 450 metros quadrados.